Título do vídeo de hoje é Homem da Ciência, Homem de Fé. Eu quero fazer esse episódio aqui, esse vídeo, devido a Teve um episódio que eu assisti do seriado Lost, né? Para quem não sabe e quem não é da época, Lost foi um excelente seriado que foi o maior sucesso em 2004, né? Era um seriado onde um avião caiu na ilha e as pessoas ficavam perdidas lá e rolava muitos mistérios e flashbacks, né? Foi marcante, é um seriado marcante, assim, um dos melhores que eu já tinha assistido, assim, né? Então, e teve um episódio que chamava Man of Fight, não, Man of Ciência e Man of Fight, ou seja, Homem da Ciência e Homem da Fé, Homem de Fé. Este episódio era sobre o principal personagem, que era o Jack, né? Onde era um médico e ele ia atender uma paciente sua, que ela sofreu um acidente e estava praticamente ficou paralítica, né? Praticamente. E o Jack teria que fazer uma operação nela, só que Jack ele era um grande médico, né? Só que ele só tinha parte da ciência. A parte da ciência dele era perfeita, mas ele não tinha, acho que faltava para ele a fé, porque ele na hora de dar notícia para mulher lá, que sofreu um acidente, ele falou assim: não, realmente não vai ter jeito mesmo, não vai ter jeito. Realmente não tem como. Tentar fazer essa operação aqui, só que tipo assim, 100% de chance de chance de você não voltar a andar, né? Só que aí o pai dele foi lá depois, falou com ele e falou assim que na verdade ele tinha assim, ela tinha 1% de chance. Na verdade ela tinha, Jack sabia disso, só que ele não confiou nessa 1% de chance, né? Ele falou lá, então ele deu essa notícia porque para acabou com a esperança da mulher, né? Só que aí após ele fazer o interessante assim, que após ele fazer a operação, um milagre aconteceu, né? Esse 1% de chance a mulher, ele fez a operação na mulher e nem o próprio Jack acreditou. Porque a hora que ele foi lá ver lá como que a mulher estava depois da operação, a mulher começou a mexer o dedo do pé e, e ele viu que o milagre tinha acontecido. Ou seja, esse 1%, ou seja, ele só tinha 1% deu certo. Por quê? Porque foi a fé, né? Faltava um pouco de fé nele. Que a esperança da fé ali, ele não falou pra mulher lá, né? Que estava acidentada. Então, com isso, ele começou a chorar e tudo deu certo, nem ele mesmo acreditou. Então, esse episódio aí foi marcante, né? E foi que eu levei pro resto da vida, assim, que eu acho que é uma lição de vida isso daí. Outro ponto aqui que eu quero mencionar é que o seriado Lost tratava dos dois principais personagens, que é o John, que é um careca paralítico, né? Que ele é um homem de fé. E o Jack, que é o homem da ciência, é um médico, né? Os dois que estão lá na ilha de Lost. E o John, o interessante dele é que ele era um homem paralítico e assim que ele cai lá no avião lá na ilha, primeiro episódio da ilha de Lost, é muito interessante que na ilha de Lost ele sai da cadeira de roda e começa a andar, né? Então isso aí é espetacular, tem tudo a ver com o homem de fé, né? E o Jack é um homem da ciência, né? Que mostra nesse episódio aí que eu comentei, Homem de Fé e Homem da Ciência e Homem de Fé, que ele não teria fé, mas ele era um grande médico, né? Então ele era um homem da ciência. Então como os dois estavam ali na ilha, a união eu acho assim que a união dos dois ali, dos dois personagens, se tornaria a perfeição, né? Do ser humano, né? Sendo que ambos os lados têm as suas vantagens e ambos os lados têm as suas desvantagens, como vão ser ditas aqui. Acho que na vida a gente tem sempre esses dois opostos aí, né? Um lado é a razão, né? Que é o lado da ciência, ou seja, é o lado racional do ser humano, né? Ou seja, aquele cara que planeja certinho, que tem racionalidade, que sempre tem a razão, né? Que tá certo em tudo. Que é o lado da mente das pessoas, da mente, né, da pessoa. É o cara que domina a cabeça, domina a mente. Por exemplo, é um cara que gosta de cuidar do seu dinheiro, que não sai gastando igual um louco, né? O cara racional, né? Entre parênteses, o homem da ciência, né? Que eu sabe que o cara é a pessoa consciente, né? O cara que o que é certo, então ele vai pro caminho correto do racional, né? Sem olhar pro emocional, do coração, que é o lado oposto, né? Que é o lado da fé. Então, voltando ao lado racional aqui,
Então tem gente que só pensa que a vida é só feita da ciência, né? É feita só do lado da razão. Então, só que a questão é o seguinte, a desvantagem desse lado da ciência é o seguinte, porque todo ser humano precisa de emoções, né? A gente precisa de ter fé. Porque se o cara for só da ciência, aí ele vai esquecer, a pessoa não vai ficar sem amigos, porque não sabe mexer com as emoções delas, para elas gostarem de você, por exemplo. Aí a pessoa vai ter dinheiro, né? Só que, por exemplo, vai ser racional, vai ter dinheiro lá, vai ter um trabalho top, né? Vai conseguir viajar pro mundo inteiro, porque vai ser bem sucedido, só que aí não vai vai conseguir sexo pagando, né? Porque ele não mexeu com o emocional das pessoas, aí não consegue o sexo lá, o sexo normal, que é o sexo emocional, né? Então, a pessoa não pode ser só a vantagem da ciência, a vantagem e desvantagem da ciência do homem da ciência é isso. A vantagem é que ele vai estar sempre, do homem da ciência, é que ele vai estar sempre protegido, né? Porque o cara vai ter dinheiro, vai saber cuidar do seu dinheiro, do seu patrimônio, né? Vai sempre fazer as coisas certas na hora certa, vai ter planejamento para tudo, vai comprar as coisas na hora certa, vai viver, tipo assim, nessa questão aí, nesse extremo, o cara vai ser perfeito, né? Só que ele não vai ser uma pessoa desacreditada em certos aspectos, né? Como, por exemplo, acreditar numa amizade ou no amor, ou no alguém num parente, ou nos amigos, e vai acabar ficando talvez sozinho, né? Ou acreditar em outros profissionais também, né? Então ele vai ter dificuldade, porque o cara ele é só da ciência, só da razão. Aí, então, ele vai ser bom em um lado, mas agora vai ser péssimo no outro extremo, né? Que é o extremo emocional. Agora, a gente indo agora para o lado o homem da fé, né? O homem da fé, a vantagem dele é que ele pode acreditar em milagres, né? Que ele mexe com as emoções das pessoas e mexendo com as emoções das pessoas, a pessoa fica feliz, fica alegre e isso aí pode quebrar barreiras, né? Tanto é, a gente observando o episódio do Lost, a mulher com 1% de chance lá de não ficar paraplégica, foi lá, fez a operação e deu certo. Nem o próprio médico acreditava, né? Então isso aí é um homem da fé, um cara que acredita, né, na fé, acredita no impossível, né? A fé, que nem aquela frase, né? A fé move montanhas, né? Essa frase é muito representativa aí e fala muito, descreve muito bem o que quer dizer o homem de fé, né? E eu acho que a desvantagem do homem de fé é porque ele não tem a ciência, né? Porque também o homem, eu acho que não pode viver só de fé, só de coração. Porque se ele viver só acreditando só na fé, aí ele também não é uma pessoa perfeita. Porque, por exemplo, um homem de fé, ele tem um grande trabalho em sua vida e depois ele conquista muitos amigos, todo mundo gostam dele. Por quê? Porque ele é um homem de fé, um homem de fé, um homem que mexe com emoções, um homem das emoções, né? Entre parênteses. Aquele que sabe como conquistar as pessoas, sabe conquistar também as mulheres, no geral, né? Conquistar os amigos, todo mundo convida ele para almoçar na sua casa, para jantar, todo mundo dá presente para ele, então ele é um homem feliz. Com certeza, ele é muito mais feliz que o homem da razão, né? O homem da ciência. Que o homem da ciência é um homem correto. Agora, o homem de fé, não. O homem de fé, ele não vai planejar a sua vida certinho, não vai, ele vai pagar. E o homem de fé, ele age com emoção, ele paga, ele tem só R$ 500, ele dá R$ 250 para um amigo ali, para o amigo ficar feliz. É como se fosse um irmão, né? Então não que o homem da ciência também não seja, tem amigo como irmão, só que o homem da emoção, ele coloca a felicidade do amigo até na frente da própria felicidade, né? Com certeza ele vai ter muito mais forças de amizades ali, né? O coração dele com certeza vai ser muito feliz, né? Vai ser muito a gratidão dele pela vida, acredito que seja muito mais feliz do que o homem da ciência lá, porque ele é um homem bem sucedido, só que um homem triste de coração, né? É um cara bem de mente, assim, mentalmente forte de mente, assim, forte de mente, só que de coração é um homem pobre, que as pessoas não gostam dele, ninguém convida ele para um churrasco, né? Ninguém chama ele pro Natal, ninguém chama ele pro Ano Novo, por quê? Porque não conquistou as pessoas, não conquistou o coração das pessoas. Agora o homem da razão não, o homem que tem, quer dizer, o homem da de fé, não, ele conquista,
Ele tem, parece que é um imã para as pessoas, né? Então todo mundo chama ele, faz questão, ele tem que estar lá. As pessoas fazem questão e ele é um troféu para as outras pessoas, né? Porque as pessoas se sentem bem com a presença dele. Ele faz com que as pessoas se gostem dele, né? A maneira de falar, ele falando com amor às pessoas, né? Esse é o homem de fé. A vantagem do homem de fé é esse. Agora a desvantagem é o seguinte, esse homem de fé, ele não tem um planejamento da vida dele, ele não age com a razão. Então, ou seja, ele pode passar por uma dificuldade financeira, né? O coração dele vai estar top, mas a mente dele não pensa assim muito bem, né? Não pensa assim nas consequências futuras, ele não tem planejamento, certo? Então ele pode passar por aperto futuro, pode ser que depois, se ele ficar doente, os amigos afastem dele, né? Porque a vida é assim, né? Às vezes a pessoa tá doente, ela tá precisando de ajuda e amigos falsos surgem, né? Lógico, isso aí. Tanto, e eu acho também que o homem da razão é, tem uma super proteção quanto a isso, porque sabe que um dia ele pode precisar e os amigos não vão. Às vezes muitos amigos, alguns, né? Não todos, mas alguns amigos podem ser falsos, sumirem e ele ter o dinheiro dele ali, ter seu patrimônio, seu alicerce ali para ele mesmo se proteger, né? Agora o homem da razão não. Quer dizer, o homem de fé não. Ele não está nem aí, ele coloca a felicidade do coração dele acima de tudo, né? Eu aprendi isso assim, e eu tô dizendo esses exemplos assim porque eu pude comprovar duas vidas diferentes, tipo de um pai e de um filho, dessa forma, né? Que o pai era o homem da emoção, de fé, e o filho é o homem da ciência, o filho é o homem da razão, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que para nem o pai quanto o filho, eles eram perfeitos, né? Porque os dois têm as suas desvantagens, como foram ditas aqui. Então eu acho que para o homem ser perfeito, ele tem que ser o homem da razão e tem que ser o homem quer dizer, ele tem que ser o homem da ciência e o homem de fé. Aí sim ele se torna perfeito, porque a ciência e a religião, quando elas se unem, elas se tornam perfeitas, porque nenhuma das duas sozinhas são perfeitas, né? Então essa é uma grande lição aí, que é o que eu tiro aí para a vida aí, né? Porque acredito assim, se o homem for o homem da ciência, ele vai ter o planejamento da vida dele certinho ali, vai ter a razão, vai ter o planejamento dele, vai fazer o que ele quiser, vai ser bem sucedido, né? Só que ele não pode levar para a vida dele esse extremo aí, né? Porque se ele for só o homem da razão, aí ele vai esquecer de ser o homem de fé também, que ele tem que ser também, tem que ter a fé também, tem que pensar além de ter o dinheiro, além de ser racional na sua vida, em planejar a sua vida certinho, seus investimentos, tudo, né? Ele também tem que pensar nas pessoas, tem que também conquistar o coração das pessoas, né? Então tem que ser um homem de fé, acreditar, tratar os outros como irmão, para trazer próximo para ele, assim ele ter apoios emocionais, né? Tanto amorosos quanto sociais, né? Tanto amorosas como com mulheres ou com amigos também e com famílias, com familiares, né? Que é o ciclo social do ser humano. Então acho que é possível sim, o homem se ele ser racional, ser um homem da ciência e ser um homem de fé também, se tornando assim perfeito. E vivendo a vida com mais qualidade, né? Sem passar nenhuma dificuldade durante a vida. Então, acho que o segredo da vida é esse, é o equilíbrio aí entre ser o homem da ciência e o homem de fé. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para dar uma força para o canal e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.